A quarta taça. O sol queimará os homens e a humanidade. Blasfemará contra Deus. Meus amados, imagine um tempo em que o próprio sol, criado por Deus para iluminar a terra e sustentar a vida, se tornará instrumento de juízo. O calor será tão intenso que os homens sentirão a ira do Criador em sua própria pele. Mesmo assim, em vez de se arrependerem, blasfemarão contra o Senhor. Hoje contemplaremos a quarta taça da ira de Deus em Apocalipse 16:8-9. Queridos irmãos, este estudo revela que Deus continua no controle absoluto da criação. O mesmo Senhor que no princípio disse em Gênesis 1:16, e fez Deus os dois grandes luminares. É aquele que usará o sol para executar seus juízos. Nada acontece por acaso. Tudo está debaixo da autoridade daquele que reina eternamente sobre céus e terra. Meus amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal Verônica Lewandowski. Que o Espírito Santo abra nosso entendimento para compreendermos a gravidade deste juízo e, ao mesmo tempo, reconhecermos o amor de Deus, que hoje ainda oferece salvação a todo aquele que se arrepende e crê em Jesus Cristo. Queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus em Apocalipse 16:8-9. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor, e blasfemaram do nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Meus amados, o versículo 8 começa dizendo: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. O sol, fonte de luz e energia, passa a ser atingido diretamente. Deus não destrói o astro, mas altera sua ação. A criação, que deveria testemunhar a bondade divina, torna-se instrumento de correção contra uma humanidade rebelde. Queridos irmãos, o texto afirma: foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Isso mostra que o sol só age porque Deus permite. Nada foge ao seu controle. Em Salmos 19:1 está escrito: os céus manifestam a glória de Deus. Agora, esse mesmo céu manifesta a justiça santa do Senhor. Meus amados, essa profecia lembra o que Deus anunciou em Malaquias 4:1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. O dia do Senhor não será simbólico apenas. Haverá manifestação real da ira divina sobre os que rejeitaram persistentemente a verdade do Evangelho. Queridos irmãos, atualmente já ouvimos falar de ondas de calor, secas e recordes de temperatura. Esses fenômenos são apenas sombras do que virá. Na quarta taça, o calor será sobrenatural e irresistível. Nenhuma tecnologia, governo ou riqueza humana poderá proteger o homem do juízo determinado por Deus. Meus amados, o versículo 9 declara: E os homens foram abrasados com grande calor. O sofrimento será intenso e universal. A mesma humanidade que adorou a criatura em lugar do Criador sentirá na própria carne o peso da justiça divina. Deus mostrará que toda a criação lhe obedece perfeitamente. Queridos irmãos, o mais impressionante é que o texto não diz que se arrependeram. Ao contrário, blasfemaram do nome de Deus. Eles reconhecerão que Deus é o autor do juízo, mas ainda assim endurecerão o coração. Isso revela até onde pode chegar a rebelião de um coração sem arrependimento. Meus amados, vemos algo semelhante em Êxodo 9:34, quando Faraó, após as pragas, continuou endurecendo seu coração. Quanto mais Deus demonstrava seu poder, mais Faraó resistia. Na grande tribulação, o mundo repetirá essa mesma atitude de obstinação e orgulho espiritual. Queridos irmãos, o texto acrescenta que Deus tem poder sobre estas pragas. Essa declaração confirma a soberania divina. Não são acidentes naturais, mas atos deliberados do Senhor. O Deus que hoje convida ao arrependimento será o mesmo que, no tempo determinado, executará juízo com perfeita justiça. Meus amados,
A frase final é profundamente triste. Não se arrependeram para lhe darem glória. O propósito do juízo também é confrontar o pecador com sua necessidade de reconhecer a Deus. Porém, aqueles que escolheram amar as trevas permanecerão nas trevas, mesmo diante das evidências mais claras. Queridos irmãos, em Romanos 2:5 lemos: segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti. Quem rejeita a graça hoje está acumulando juízo para amanhã. O arrependimento não pode ser adiado indefinidamente, pois a oportunidade tem prazo. Meus amados, espiritualmente, o sol também simboliza aquilo em que o homem confia. Muitos depositam esperança na ciência, no dinheiro e na estabilidade terrena. Na quarta taça, Deus mostrará que até as forças mais essenciais da natureza estão totalmente sujeitas ao seu comando soberano. Queridos irmãos, para os salvos em Cristo, essa profecia não produz medo, mas reverência. Em 1 Tessalonicenses 5:9 está escrito: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Em Jesus há refúgio seguro para todo o que crê. Meus amados, a aplicação é clara. Se Deus ainda lhe concede sol, ar, saúde e oportunidade de ouvir sua palavra, isso é misericórdia. Hoje é dia de render glória ao Senhor voluntariamente, antes que muitos sejam forçados a reconhecer seu poder em meio ao juízo. Queridos irmãos, ninguém deve endurecer o coração. Em Hebreus 3:15 lemos: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Enquanto há tempo, Deus chama pecadores ao arrependimento e oferece perdão mediante o sangue de Jesus Cristo. Meus amados, a quarta taça revela que o homem sem Deus pode sofrer intensamente e ainda assim recusar o arrependimento. Isso nos ensina que o maior milagre não é escapar do calor, mas ter um coração quebrantado e transformado pela graça do Senhor Jesus. Queridos irmãos, se esta mensagem falou ao seu coração, glorifique a Deus enquanto ainda é tempo de graça. Compartilhe este estudo para que mais vidas sejam despertadas. Inscreva-se no canal Verônica Lewandowski e permaneça conosco na sequência desta série sobre as 7 taças do Apocalipse. Queridos irmãos, se você assistiu até aqui e crê que Deus continua no controle do sol, da terra e de toda a criação, escreva nos comentários: somente Deus tem poder sobre todas as coisas. Compartilhe este estudo. Inscreva-se no canal Verônica Lewandowski e permaneça conosco nesta poderosa série sobre as 7 taças do Apocalipse.